E aí, moçadinha, beleza pura? Hoje estamos aqui com um vídeo fazendo questões para o Enem, um especial para o Enem Trigonometria, parte 1. Vamos lá, detonar! Pá! Safadinhos! Na primeira pergunta, nós temos aí que é uma questão de 2015, do Caderno Azul, questão 180, provavelmente a última da prova. Olha o que ela diz. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x, que é 8 mais 5 cosseno, aí entre parênteses, né, πx menos π sobre 6, onde x representa o mês do ano, sendo x1 associado a janeiro, x2 a fevereiro e assim sucessivamente até x igual a 12 associado ao mês de dezembro. A pergunta: na safra, o mês de produção máxima deste produto é... E aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse tipo de função, né, que vocês estão vendo aí, é uma função que a gente chama de função do tipo trigonométrica, né? Se vocês não viram ainda, paradinho, tem um outro vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição, chamado Funções do Tipo Trigonométrico, onde eu explico, faço alguns exemplos sobre esse tipo de função, tá? Que lembra o cosseno, mas tem umas coisinhas a mais. Então, para aqueles que não viram ainda o vídeo, né, ou não querem ver o vídeo, eu vou colocar aqui uma animação que eu fiz utilizando o software GeoGebra. É um software gratuito, tem versões para PC, para tablet, celular e tudo mais, né, para praticamente todas as marcas. E ele faz uma associação muito legal entre a fórmula, né, entre o que você vai colocar como função, por exemplo, e o gráfico. Tá? Então, ali eu vou manipular as situações, esses valores que aparecem nesse tipo de função para vocês verem como é que fica. Beleza? Aí depois a gente retoma a questão, mas isso aí vai ser legal porque vai servir para as outras questões que usam esse mesmo tipo de situação. Vamos lá? Bem, vou mostrar para vocês como é que fica esse tipo de função usando um programa chamado GeoGebra. É um programa gratuito, tem para PC, tablet, celular e tudo mais. Depois eu deixo a indicação no final do vídeo, tá? Mas olha só, aqui nós temos a função, essa função aqui é a função cosseno de x. Vocês estão vendo que é o cosseno do jeito que a gente conhece, né? Aqui, quando x é 0, o cosseno é 1, aí ele vem descendo, aqui é 90, ele dá 0, e ele vem até aqui embaixo, dá menos 1, tá vendo? Ele completa a curva em 2π. Esse é o cosseno normal, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que esse tipo de função, tá vendo? Ó, é uma função que parece, que depende do cosseno. Então, eu vou apagar isso aqui e vou colocar essa função. Tá vendo aqui, ó? Eu já deixei para vocês prontinho aqui uma função que tem esse mesmo formato. Ou seja, essas letrinhas A, B, C e D, elas mudam o comportamento do gráfico da função. Tá? Então, o que eu quero mostrar? Cada uma, a gente vai olhar aqui o gráfico, o GeoGebra tem isso, que é muito legal. Tem a janela de álgebra aqui à esquerda e à direita o gráfico, né? A visualização. Então, esse primeiro parâmetro aqui é o A. Tá? Se eu aumentar o A, o que vai fazer? Esse número que está fora do cosseno, tá vendo? A mais alguma coisa cosseno. Se eu aumentar isso aqui para 1, olha o que faz com o gráfico, ó. Eu vou deixar aqui no fundo o gráfico do cosseno. Vocês estão vendo que o gráfico continuou o mesmo, só que ele subiu uma unidade. Ou seja, o cosseno ele ia de menos 1 até 1, ele subiu, tá vendo? Ó, agora ele vai de 0 até 2. Olha aqui na esquerda, aqui eu tenho a representação dessa função, é 1 mais cosseno de x. Esses dois 1 aqui de dentro não serve para nada. Agora, esse 1 aqui, que é o A, fez com que o gráfico subisse.
Qualquer situação aqui, ó, com A, vai fazer a translação do gráfico na vertical. Estão vendo? Ó? 2, aí ele foi para o 3, 3, ele foi para o 4. Vocês estão vendo que a amplitude do gráfico continua a mesma, ele está indo duas casas, ó. Era de -1 até 1, agora vai de 2 até 4. Então, o valor de A, ele modifica, a gente pode até dizer que é a parte central, está vendo o zero aqui, ó? A parte central do cosseno. O zero, a parte central agora é o 1, tá vendo? Ó? O mesmo comportamento da função, um meio dela, digamos assim. Aqui, ó, é o 2, a parte central, tá vendo? Do 2, um para cima e um para baixo. Ele vai até o 3 e o 1. Então, o A, o primeiro valor, movimenta o gráfico na vertical, sobe ou desce. O que que o B faz? O que que o B faz? Esse cara que está multiplicando o cosseno aqui, ó, se você olhar direitinho aqui, tá? O B, se eu aumentar o B, olha só, vou aumentar um ponto só. Olha o que aconteceu. A função ia de -1 até 1, agora ela está indo de -2 até 2. Então, olha o que que esse número aqui, olha aqui o gráfico, ó, 2 cosseno de x é a função, certo? E ele vai agora de -2 até 2. Se eu aumentar mais ele aqui, ó, ele vai de -3 até 3. Isso quer dizer que esse número que está na frente do cosseno, que é o B, vai espichar o gráfico, vai aumentar o que a gente chama de amplitude, tá? E o valor negativo vai fazer o quê se eu tivesse um valor negativo aqui, ó? Peraí, calma, olha, ó. Vocês estão vendo que o negativo, o valor negativo, ele inverte o formato da curva. Ela começava antes em 1, e agora ela está começando em -1, tá vendo? Inverteu mesmo, ó. E se eu fizer -2, ele vai ser o gráfico invertido, só que vai de -2 até 2, de -3 até 3 e assim por diante. Então, o valor de B, ele mexe na amplitude do gráfico, tá? Na amplitude. Vai fazer com que a imagem dele aumente esse valor que a gente está mostrando aqui. Agora, dentro do cosseno, tem dois valores aqui, ó, dentro do cosseno. O valor de C, aí quando eu mexer aqui, vai mudar aqui dentro, tá? Quando eu manipular o valor de C, vocês já vão ver o que vai acontecer. Ele vai mexer com a sanfoninha que forma o cosseno. Ou seja, você vai fazer com que ele termine antes ou depois de 2π. Isso nós dizemos que é o período. Então, esse valor de C, ele mexe no período. Vou colocar um 2. Olha o que aconteceu aqui, ó. A curva começa aqui e ela está fazendo uma volta completa. Antes, o período era 2π, tá vendo? Está aqui ainda, ó, no gráfico, ó. Agora, o verdinho está mostrando que o período passa a ser π. Ou seja, ela faz uma curva, digamos assim, na metade do tempo, porque eu coloquei um C igual a 2. Se eu colocar C igual a 3 aqui, olha só o que está acontecendo. Ele está fazendo 3 voltas onde ele fazia só uma. Tá? Então, na física, por exemplo, isso aí eles chamam de frequência. Né? Esse 3 é a frequência. Ele está dando 3 voltas no mesmo espaço de tempo que a gente estava uma antes. Tá? Mas a gente diz que isso aqui controla o período, a parte da função que se repete. 4, ó, ele vai fazer 4 voltinhas completas. 1, 2, 3, 4. Né? Se o valor for negativo, olha o que vai acontecer. É o melhor, né? O valor negativo não vai ajudar nada aqui. Seria o valor entre 0 e 1. Eu tenho que modificar as propriedades dessa estrutura para dar certo. Tá bom? Então, olha só. Eu vou colocar aqui entre 0 e 1. Se os valores forem entre 0 e 1. Vocês estão vendo que agora ele está ficando mais longo. Olha o gráfico agora, ó. Ele está demorando mais. Então, se esse valor for um número entre 0 e 1, a gente vai ter que... o período vai aumentar. Então, existe uma proporção inversa aqui, ó. O 2, ele diminui pela metade. Se você fizer meio, então, ele vai dobrar o período. Então, C controla o período da função. E o último carinha, que é o D, olha o que ele vai fazer, ó. D. Se eu colocar aqui qualquer valor, olha o que aconteceu com o gráfico, ó. Ele ficou igualzinho, só que ele está andando agora na horizontal. Estão vendo, ó? Mesmo que seja valor negativo. Olha aqui a função aqui, ó.
verdinho. Esse menos 3 fez com que andasse 3 unidades para a direita. É invertido o valor, tá? Você tem um valor positivo aqui, é porque ele anda para a esquerda, tá? Se você coloca um valor negativo, ele vai andando para a direita agora, tá vendo? Ó? Então, cada um valor desses interfere na função cosseno dessa forma. Legal? Agora sim, retomando a questão, tá aí, né? A questão vai ficar um pouquinho menor aqui, tá? Mas a gente já leu todo o enunciado. De novo, eu preciso falar que essa é uma função que lembra uma função cosseno, né? Então tá aí, uma função que a gente chama de função do tipo trigonométrica. Nós já vimos no videozinho do GeoGebra o que ele faz com, o que cada um parâmetro desse faz com a função. Então é importante a gente revisar o que é legal você sempre ter em mente. Como é que é a função cosseno? Ó? A função cosseno, sem A, o B sendo 1, sem nada lá dentro, cosseno simplesinho é isso aqui. Ó. Isso vale a pena você guardar. Ó. Ela começa em 1, depois em π, que é 180, ele está aqui no menos 1, depois ela fecha o ciclo em 2π. Essa função, então, da safra aqui, de um certo produto, olha o que vai acontecer. Se a gente sabe que a função, olha para essa paradinha aqui, ó. Isso aqui, se você olhar certinho, isso é a imagem da função cosseno, ou seja, ela vai de menos 1 até 1. Agora, essa função que a gente está comentando agora, ela tem uma modificação. Ó. Lembra o que o 8 faz com a função? O 8 vai erguer o gráfico. Ó. Pam, vai erguer 8 unidades, certo? E esse 5 vai fazer com que ele se espiche, assim, ó, vai ficar mais aberto. Então, como é que eu posso prever o que vai acontecer com essa função aqui nessa condição? Cara, é muito fácil mesmo. Ó, o que você vai fazer? Tomara que os outros professores de matemática não vejam o que eu estou fazendo. É a minha apelação aqui, mas para entender o processo fica legal. Ó. Se você sabe que o cosseno ele vai de menos 1 até 1, é como se esse 5 aqui amplificasse esses dois valores. Então, aqui vai para menos 5, aqui é 5 positivo. Quando você junta isso com 8, você tem aqui o que vai acontecer com essa função. Ó. Seria 8 menos 5 e 8 mais 5. Tá? Ou seja, essa função que foi apresentada aqui, tá vendo? Aqui também, ó, ela é uma função que ela vai de 3 até 13. Isso aqui que nós estamos falando, quando você fala do eixo Y, você está falando do preço do produto, concordam? O preço, safadinho, o preço. Tá? Mas tá, isso já é um indício de que a gente já tem uma noção do preço. Mas aqui, aí que tá, né? Ó, quando ele se refere aqui, o mês de produção máxima desse produto a gente entende, então, que o que as outras coisas vão manipular nesse tipo de gráfico. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que tudo que está aqui dentro, vocês estão vendo? Tudo que está aqui dentro, quando ele der 1, é a situação onde o cosseno está no ponto mais alto. Então, isso aqui seria o lugar mais alto possível para a função. Então, se a gente entender o que acontece com isso aqui que está aqui dentro, quanto é que isso aqui, o cosseno dele vai dar 1, fica bem legal da gente associar as coisas aqui, então, né? Ó, porque pensem comigo, ó, se isso aqui, esse aqui seria o outro ponto, que é o ponto onde a função chega no lugar mais baixo. Então, tudo que está falando aqui no problema, né? Seja isso de preços elevados ou preços mais baixos, está envolvido com o ponto máximo ou mínimo dessa função, certo? Então, vamos fazer os dois pontos aqui, tá bom? Se você sabe que o cosseno de 0 dá 1, isso quer dizer que tudo que está aqui dentro, ó, tudo que está aqui dentro tem que dar 0, porque é o ponto onde a função cosseno tem o seu maior valor. Tá? Quando você faz isso, ó, passa aqui o 6 multiplicando, 6 vezes 0, 0. Passa o π para o outro lado. Né? E aí você vai ter o que aqui? Quando você passar o π para o outro lado, vai ficar assim, ó, πx é igual a π, você vai dividir π com π, x vai dar 1. Ou seja, tem uma situação muito legal aqui no mês de janeiro. Aí o cara, de repente, já olha aqui e fala, eita
aqui, ó, produção máxima, mês de janeiro, ele vem dar uma chapuletada aqui. Mas, gente, além de entender a função, o cosseno e as variantes dela, você precisa sacar uma coisa muito básica. É isso que ele está pedindo na questão? Ó, o mês de produção máxima. E esse resultado aqui, ó, quando a gente está trabalhando com essa função, o que a função está dando? Está dando que o preço máximo vai ser em janeiro. Né? Então, lembra da questão? Volta aqui, rapidinho. Ó. Quando a produção é escassa, os preços são elevados. Ou seja, quando é que a produção é máxima? É quando o preço está lá embaixo. Então, por favor, desmarque isso aqui. Não é esse mês que eu estou querendo. Esse mês é onde o preço atingiu o seu maior valor. Tá? Então, é justamente onde a produção é mínima. Onde é que a produção é máxima? Quando tem muita produção, o preço cai. Então, é aqui, ó. Tudo que está aqui dentro, ó. Tudo que está aqui dentro, eu quero o cosseno de alguma coisa que dá -1. Ainda está aqui, ó. Está aqui bonitinho. Quando é que o cosseno dá -1? Quando o ângulo é π. Aí vai lá, ó, 6 vezes π, 6π. Esse π que está aqui sozinho, bonitinho, negativo, vou jogar ele para cá. Então, vai dar 6 mais 1, 7π. E aí você pode até matar o π com π, ó. Pô, safadinho! Sobra que x é igual a 7. X é igual a 7, o preço é o mais baixo possível. Isso quer dizer que a produção é máxima e isso acontece no mês de julho. Beleza pura? Então, além de conhecer o cosseno, tem uma análise do que a questão está pedindo. Legal? Esse foi o primeiro. Vamos para mais um exercício, então, uma questão do Enem para a gente chapuletar. A segunda questão é a questão 138 do Caderno Azul de 2017. Ela diz assim, ó. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície. Olha, conforme a figura bonita, linda, emocionante. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja aproximadamente a intensidade de X é K vezes o seno de X, sendo K uma constante e supondo-se que X está entre 0 e 90. Ou seja, o Sol vai chegar aqui, bonitinho, aqui em cima, né? Ele vai chegar aqui, ó, vai ser o ponto de intensidade máxima, certo? Então, o que nós vamos fazer? O que a questão vai pedir para a gente? Lá vem, ó. Ela vai perguntar o seguinte, quando x é 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Qual o percentual desse seu valor máximo? Então, vamos lá resolver essa bagaça. Primeiro, voltei aqui, né, na tela para a gente lembrar da circunstância. Agora, a gente precisa saber quanto é o valor máximo, já que K, né, infelizmente, a gente não tem, né, o valor de K. Mas tudo bem, ó, vamos lá. A gente sabe que o valor máximo ele acontece quando o ângulo é de 90 graus, certo? É o valor máximo, por quê? Porque o seno de 90 é 1. Então, a gente sabe que esse é o valor máximo. Ó. Então, tá aí, ó, o valor máximo é igual ao valor de K. Agora, vamos pensar na circunstância dos 30 graus. Olha que fácil, cara, que legal, que delicinha de fazer essa questão. Ou seja, a intensidade em 30 graus é K vezes o seno de 30. Então, como a gente sabe que o seno de 30 é meio, vai ficar K vezes meio, que seria meio K. Ou seja, meio é 50%. A gente vai lá e destrói a questão, muito bonita, uma questão do Enem. Legal? Vamos para mais uma. Para mais uma questãozinha aqui, ó, tá o Caderno Azul 2017, segundo dia, 166 questão. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza a função do tipo PT
A mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, máxima 120 e o número de batimentos por minuto, 90. E aí pergunta, a função PT obtida por esse cientista ao analisar o caso específico foi... Você vê que a natureza da função é aquela mesma que a gente estava discutindo anteriormente, né? Então, vamos partir para essa mesma situação para resolver, beleza? Vamos lá. Então, aqui, ó, até deixei pequenininho ali, mas eu já li isso tudo. Eu quero achar qual é a função com esse formato que resolve a questão, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que a gente vai imaginar? Que a função, primeiro a função é cosseno, né, gente? Não tem nem o que discutir, porque está no enunciado, né? Então, você já lembra uma coisa. O que acontece com a função cosseno? Ela começa num lugar máximo, ela vai descer, né? A função ela vai fazer alguma coisa assim, ó. Depois eu vou apagar isso aqui, tá? Mas ela vai fazer alguma coisa assim. Ela começa no valor máximo, ela desce até o menor valor. E por que eu coloquei logo 78 e 120? Que está escrito aqui na questão, né? Ó, pressão mínima é 78, né? E a pressão máxima é 120. Então, olha só, se a gente lembra daquela parada, já dá para perceber quem é A e quem é B, olhando para isso aqui, ó. Porque lembra o que acontece com a função cosseno? O meio dela é zero, né? Então, essa aqui subiu bastante. O A já é um número mais... se você imaginar que ele é 78, você já está errado. Então, aqui, ó, de cara, ó, você já elimina essa daqui. Porque o valor de A é o ponto central da função, tá? E elimina essa aqui também. Beleza? Isso é legal para o chutador de plantão, para o cara que gosta de dar aquela chapuletada, aquela bicuda, né? Mas aí o que a gente vai fazer então? Tá aqui, agora para valer, né? A função, certo? O ponto A é esse ponto aqui do meio. Meu Deus, como é que eu faço? Agora lascou, como é que eu faço para achar esse ponto? É muito fácil, né, gente? Você vai pegar o 120 com 78, vai somar, que dá 198 dividido por 299. Tinha que ser isso. O cara fala, professor, eu já sabia, porque todos os valores aqui começam com 99. Até aí tudo bem. Agora o valor de B. O valor de B, ele nasce da onde? Lembra o que B faz com a função? Ele espicha sim a função. Né? Achata ela. Então, ele depende disso aqui, ó, esse tamanho, que é a amplitude. Então, é fácil demais você ver a amplitude. É só pegar 120 e 99. Se quiser também, dá para fazer 99 com 78. Né? É 21. Eu já sabia porque os 21 aparecem lá. Perfeito, cara, tudo bem. Se você já tem essa visão, legal, você já vai sair na frente na hora de resolver os parangolé, tá? Agora, olha só, dessas três possibilidades, lembrem que essa função que está do jeito que ela está aqui, ela lembra o cosseno normal. É como se esse k fosse 1, tá? Mas não é isso que acontece, certo? Vamos aqui falar da seguinte situação, né? Que o número de batimentos, isso aqui, ó, vai definir o que tem a ver com essa função, esse 90. Quer dizer que ele vai fazer 90 voltinhas dessa completa em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Então, a gente precisa pensar o seguinte, ó, que cada segundo ele faz um batimento e meio, tá? Já simplifiquei aqui, eu já dividi por 30 e depois 3 por 2 dá 1,5. Então, em cada segundo ele faz uma dessa voltinha e meio. É como se ele parasse aqui, ó, no ponto mais baixo. Ó, ele fizesse isso aqui tudo, ó, ele vai descer até aqui em 1 segundo, tá? Esse valor de K, o valor de K, ele está ligado a quem? Ao período, ou seja, aquele intervalo que
ele dá uma volta completa. Se a gente imaginar, então, o seguinte, ó, eu vou tirar isso aqui tudo para a gente colocar essas medidas em segundo, para ficar mais claro para vocês o que eu quero falar. Ó, né? Eu sei o seguinte, ó, que, tá vendo aqui? Em 1 segundo, ele dá 1 batimento e meio. Eu quero saber o que acontece para dar 1 completo. Não é 1 batimento e meio. O período está relacionado a esse lugar aqui, ó, que é quando ele fez uma volta completa. Esse tem a ver com o valor de K. O que a gente faz então? Né? Nós vamos imaginar o seguinte, né? Que se eu dividir em 3, aqui, ó, aqui é 1/3, né? Esse lugar aqui é 1/3 e esse aqui é 2/3. Então, o tempo que demora para fazer um batimento completo é 2/3 de 1 segundo. O cara fala, professor, grande coisa. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu sei, então, se é 2π, ou se é 3π, ou se é nada? Então, a gente faz o seguinte, ó. Aqui embaixo, o que apareceu aqui, ó? O período da função cosseno normal, ele é 2π, tá? Quando você modifica essa função, o que vai acontecer, ó? O K, ele vai interferir sempre, lembra que o valor na frente do x fazia, né? É inversamente proporcional. Está vendo que esse K aqui, se eu passar ele para o outro lado, ele passaria dividindo, né? Então, o valor do K, ele é inversamente proporcional a o que ele faz com a função. Se você aumenta esse valor, a função encolhe, ela vai encolhendo assim, vai ficando em sanfoninha. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega o período, que é o tempo que ele demorou, que vale quanto? 2, 3, e depois aplica aqui. Ó. Eu sei o período, que é 2, 3. Quando você mata esse 2 com esse 2, esse 3 que está dividindo vai passar multiplicando. Então, a gente descobre aqui que o K é 3π e a gente vai lá e dá aquela chapuletada. Certo? Então, dá para fazer essa referência aqui. Ó, tá? Dá para fazer essa referência. Sempre o cosseno é 2π, o período dele. Qualquer coisa que você multiplicar pelo período, na verdade, vai fazer encolher o gráfico. Então, ele é inversamente proporcional. Tá? Então, passa esse K dividindo, caso você precise de um novo período. Beleza?